Olha só quem apareceu, gente. Marcos Valério está de volta. Vocês lembram dele, o Marcos Valério? O operador do Mensalão, né? Aquele amiguíssimo do Lula, do pessoal do PT, que pegou 37 anos de condenação, a maior das condenações pelo Mensalão, pelo esquema do Mensalão. Pois é, ele apareceu de novo aqui porque a Veja teve acesso a uma delação premiada que ele prestou para a polícia e já estavam revelando alguns trechos dessa delação. E a coisa não tá bonita para o PT e para o Lula, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas antes de falarmos sobre esse tema, peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. E você também tem a opção de clicar no botão valeu e me dar um trocadinho aí por este vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais também que estarão aparecendo aí na tela. E você que é membro patrocinador do meu canal já há algum tempo, eu mudei os selos para o pessoal que tem mais de 6 meses de patrocínio, já vi que mudou para algumas pessoas, depois você dá uma conferida aí também. Mas vamos a essa notícia escabrosa aqui. E basicamente o que o Marcos Valério falou foi a respeito da relação do PT com o PCC, né, que não é o Partido Comunista Chinês aqui no caso, mas sim o primeiro comando da capital, né, a facção criminosa lá de São Paulo. E também sobre o caso Celso Daniel, que é um caso aí que foi engavetado muito precocemente. Vocês sabem o que aconteceu, né? O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi morto em circunstâncias muito suspeitas. Muitas pessoas envolvidas com o caso foram mortas também, testemunhas. O assassino dele foi morto. O perito, o médico legista que fez o laudo pericial que atestou que ele foi torturado, também foi morto. Enfim, parece que tem mais ou menos umas 15, 16 pessoas direta ou indiretamente envolvidas com o caso que morreram de lá para cá. Então foi uma situação muito escabrosa. Esse crime ocorreu em 2002 e sempre houve a suspeita de que o PT estivesse envolvido, inclusive a alta cúpula do partido. Tem algumas pessoas que apontam até o envolvimento de grandes nomes da época do PT, nomes que hoje já se eclipsaram naturalmente, afinal o PT de tempos em tempos faz uma purga, né? Expurga vários nomes do partido para manter o Lula sempre em evidência, mas muita gente importante supostamente estaria envolvida nesse caso, de acordo com algumas fontes, algumas teorias a esse respeito. Então a questão do Celso Daniel foi levantada aqui também pelo Marcos Valério. E, na verdade, caso haja de fato envolvimento do PT nesse caso do Celso Daniel, esse seria o primeiro escândalo do PT ocorrido antes das eleições, antes do Lula ter sido eleito pela primeira vez. Ou seja, o PT não começou as falcatruas a ser uma organização criminosa verdadeiramente, não depois das eleições, depois do Lula chegar à presidência. Começaram antes, inclusive. Ou seja, um esquema corrupto, criminoso de poder, transvestido de partido político. Mas então o Marcos Valério levanta essa questão e ele cita aqui um envolvimento do PT com o PCC, primeiro comando da capital, conforme eu citei. E por acaso, recentemente, foi veiculada a notícia de que o contador do Lula, e vocês sabem, contabilidade é um negócio que requer uma certa proximidade ainda que profissional, porque o contador lida com vários dados sensíveis do ponto de vista financeiro dos seus clientes. Então o contador do Lula foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele também era contador do PCC, ele estava envolvido com o pessoal do PCC, com a alta cúpula da facção. Alguns nomes fortes do primeiro comando da capital, né, do PCC, tinham inclusive a posse de uma empresa de ônibus, eles eram sócios titulares dessa empresa, e essa empresa tem simplesmente um contrato multimilionário com a prefeitura de São Paulo. Olha que coisa absurdo, isso deveria ser um escândalo tomando todos os jornais, mas naturalmente isso está sendo colocado para debaixo do tapete. Mas então, esse sujeito, esse contador, é também contador do Lula, e inclusive em algumas empresas do filho do Lula, o Lulinha, vocês sabem, aquele cara que era zelador de zoológico e virou empresário muito bem sucedido, extremamente bem sucedido. Pois bem, algumas empresas dele estão sediadas no endereço do escritório desse contador aí do PCC e do Lula também. Então, olha que correlação estranha entre esses indivíduos aí. Lula, o contador dele, o PCC, e agora com essa delação premiada sendo publicada aqui do Marcos Valério, ligando o PCC ao PT, ao partido como um todo, a coisa fica muito mais interessante, porque, ao que parece, existia um sistema de cooptação de recursos de práticas criminosas
e que era direcionado para o PT, para o Partido dos Trabalhadores, para o caixa do Partido dos Trabalhadores. A notícia diz aqui, que de acordo com o Marcos Valério, com o delator, o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas de ônibus, olha só, esse negócio de empresas de ônibus ainda vai dar o que falar, viu? Operadores de transporte pirata e de bingos, e que neste último caso os repasses financeiros ao partido seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Ou seja, não apenas era uma forma de apoio político, mas era mesmo uma forma de lavar o dinheiro do tráfico da facção criminosa, passando ele pelo partido. E aí, inclusive, parece que o que motivou a morte do Celso Daniel, de acordo com o que ele diz aqui, é que o Celso Daniel, o ex-prefeito, o falecido prefeito de Santo André, montou um dossiê com informações a respeito dessas falcatruas, dessas práticas criminosas. E alguns dizem que, na verdade, ele sabia do esquema de dinheiro de caixa 2 para o PT, mas ele ficou surpreso ao descobrir que alguns políticos pegavam esse dinheiro para si próprios, não para o partido, né? Algo como se corromper pelo partido vale, mas corromper para si próprio, aí não vale mais. Ele teria montado um dossiê por causa disso. Alguns dizem isso, não dá para a gente saber exatamente o que aconteceu. Mas, ao que parece, é algo nesse sentido mesmo, porque aqui nos diz a reportagem, vereadores e deputados petistas que mantinham relações com o crime organizado estavam recebendo livremente dinheiro sujo, ou seja, dinheiro para o partido, dinheiro para o bolso do político também, formando todo um ciclo, aí, todo um esquema de corrupção. E, claro, muito dinheiro para o partido fazer o projeto de poder dele, que é, na verdade, o que o PT sempre quis. E o Marcos Valério diz também que ele administrava um caixa clandestino de 100 milhões de reais do PT, dinheiro oriundo dessas fontes mais do que obscuras. E ele usou, inclusive, ou teria usado 6 milhões de reais para calar, para silenciar um empresário que estava chantageando o Lula, chantageando o PT, por causa da questão do Celso Daniel, inclusive. Então, o Marcos Valério teria feito esse servicinho sujo para o PT já naquela época. Então, o fato é que esses sujeitos sabem muita coisa, sabem muita falcatrua. Veja que essa situação toda, se aconteceu como o Marcos Valério está dizendo, isso aconteceu antes do Mensalão e não veio à tona até então. Ele revelou muita coisa do Mensalão, mas não revelou muita coisa de antes. Então tem muito mais coisa para ser revelada também, não tenha dúvidas, as falcatruas são muitas, muito mais coisa do que a gente pode imaginar, envolvendo muito mais gente e muito mais sistemas do que a gente poderia imaginar. Até porque quando nós ficamos sabendo do Mensalão, ou então do Petrolão, a gente nunca imaginava que o PT pudesse ter ligações com o PCC. Claro que o Partido dos Trabalhadores gosta de narcotraficantes, a gente sabe por causa das relações do PT com as Farc, e que o crime organizado cresceu muito durante as gestões petistas e também em governos de esquerda no geral, isso a gente sabe também, isso é um fato. Mas isso por si só não significaria que o PT estava diretamente envolvido com essas facções criminosas, com esses grupos criminosos organizados. E ao que parece, pode ser que essa nossa percepção comece a mudar de figura agora. Eu acho que a coisa vai ficar muito feia para o PT com essas delações premiadas que estão para surgir aí. A gente sabe que isso aí tudo pode cair no STF, a gente já viu esse tipo de coisa acontecendo também. Mas, a depender do grau de severidade dessas informações prestadas pelo Marcos Valério, a coisa pode ir muito mais além. Vamos aguardar as próximas semanas, porque eu acho que vai ter muita coisa aparecendo. Agora, nesse mês de julho, a gente sabe, em breve as candidaturas à presidência da República vão estar definidas. Até agora, ninguém bateu muito no Lula, ninguém quis falar muito a respeito de todos os escândalos em que ele esteve envolvido. Mas nas próximas semanas a coisa vai começar a mudar de figura. Vocês podem esperar que em breve nós vamos ver muita falcatrua do Lula aparecendo, muita coisa sendo lembrada naturalmente, mas muita coisa nova vai aparecer também, porque não tenha dúvidas, tem muita coisa ainda para ser esclarecida, para ser tirada debaixo do tapete. Muitos crimes que foram enterrados e que precisam de uma solução, precisam de uma punição para aqueles todos que os praticaram. Quem sabe, com essas novas informações e com o resultado das eleições desse ano, essa facção criminosa perigosíssima chamada Partido dos Trabalhadores não tenha o seu fim finalmente. Sonhar não custa nada, não é mesmo? Pois bem, este é o meu breve comentário, deixe aí também o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!